E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e vou hoje apresentar para vocês uma aula que é muito interessante, tá? Nós que somos psicólogos precisamos saber. Se você não é psicólogo, enfim, mas é de uma área correlata, é legal você saber também. Estigma é o nome da nossa referência bibliográfica. O autor é Erving Goffman, tá? A gente vai fazer uma reflexão em cima do texto com comentários e análise. Né? A nossa aula de hoje vai falar sobre isso, né? Estigma. É importante você saber que quando a gente fala de estigma, a gente também pensa em preconceito, a gente pensa também em sexismo, segregacionismo, ou seja, a gente pensa em todas essas questões que estão diretamente ligadas e que são estudadas pela psicologia social. Tá? Por favor, curta a gente na nossa fanpage no Facebook, é IPSE, beleza? Segue a gente no Instagram, IPSE, @IPSE. Se você quiser me seguir também, que legal, Harley Pacheco no Instagram. Para você que não sabe, o IPSE é um Instituto de Psicologia Social, tá? Comportamental experimental. A gente oferece atendimentos psicológicos gratuitos, presencialmente e por meio da internet, né, mediada por computador. E como que a gente mantém o IPSE? A gente mantém o IPSE com a ajuda de alguns patrocinadores, pouquíssima coisa, tá? E também com esses negocinhos que aparecem aqui do YouTube, só de você clicar e abrir já está ajudando a gente. Não precisa comprar nada, só olhar, clicar e tal. Isso inclusive nos motiva. Provavelmente na maioria dos vídeos, até um período aí você vai me ver, tá? Geralmente sou eu que vou ministrar as aulas aqui no YouTube, no canal. No Instagram, quem cuida é o psicólogo Fredson Almeida, que atende na Bahia, eu estou em Fortaleza. E quem cuida do nosso Facebook é o psicólogo Marcos Siqueira, que está em São Paulo e Ubatuba. Beleza? Vamos começar logo para vocês não perderem tempo, né? Até porque nossa aula não vai ser curta, né? Mas também não vai ser uma aula gigante. Espero que vocês gostem, que prestem muita atenção, porque tem gente que paga caro na faculdade para aprender isso. Primeiro que estigma é um termo que, segundo o Goffman, vem do grego antigo, né? Naquela época, eles usavam os sinais corporais para evidenciar alguma coisa ruim sobre a pessoa, sobre o status moral da pessoa que possuía, avisando a quem olhasse que aquela pessoa era uma escrava, ou uma criminosa, ou uma traidora. Ou seja, o estigma, a marca corpórea, servia para evidenciar uma característica negativa em relação a uma pessoa. A título de conhecimento, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você não vai saber agora, mas eu presumo que você saiba. No Oriente Médio, os caras, um ladrão, corta a mão, né? Por quê? Bem, não sei se você sabe, mas no Oriente Médio eles comem com as mãos, né? Questão cultural, obviamente. Eles comem com as mãos? Não, eles comem com a mão direita. Você sempre vai ver um árabe comendo com a mão direita, né? Por quê? Culturalmente eles estabeleceram a mão esquerda para se limpar, lavar o corpo, né? Então, o que eles fazem quando eles pegam uma pessoa roubando? Eles estigmatizam essa pessoa. Eles cortam a mão para a pessoa seja logo facilmente identificada como um traidor, um ladrão, né? Enfim. E aí, esse cara você vai bater o olho e vai falar, pô, não vou me misturar com aquele cara, porque ele não é digno. Ele come com a mão a mesma mão que ele lava o corpo, né? Ou seja, esse é um tipo de estigma, percebe? Que já é antigo, é algo herdado culturalmente, possivelmente eles herdaram aí dos períodos mais antigos. Com o passar do tempo, essa questão se tornou meio metafórica. Hoje ela é metafórica. E atualmente ela é usada para evidenciar, entre aspas, né, desgraças do que propriamente evidencia evidências corporais. Uma questão a ressaltar é que, segundo Goffman, né, os estudiosos eles não se esforçaram para estruturar o discurso e mostrar uma definição particular do termo estigma. Tá? Exemplo de estigma hoje, loira burra. Né? Ser loira
Sabe essa piadinha loira burra, não sei o que? Isso é um estigma, é uma marca, né? Que antigamente era corporal, mas hoje é metafórica, mas sempre focando em uma, entre aspas, desgraça, né? Depreciação, acho que é a palavra mais próxima, mais correta. Como a sociedade impõe categorias para algumas pessoas, existem pessoas que são consideradas como normais, tá? Essa categorização serve para que nas relações sociais nós possamos prever sem muita atenção as outras pessoas por meio de atributos. Então, a gente acaba transformando essas características em exigências que geralmente não são preenchidas, né? Querendo transformar a pessoa que está em nossa frente naquilo que achamos que ela deveria ser. Isso é algo que a gente tem que... acho muito interessante, tá? Porque a gente quer atribuir àquela pessoa algo que a gente acha que ela deveria ser. E quando ela não recebe bem isso, a gente estigmatiza. Legal? Pessoal, só para deixar claro. O bom da gente fazer, de a gente usar a internet, o YouTube, enfim, para essa aula a gente está se comunicando de maneira virtual, é que você pode voltar um pouquinho e assistir de novo. Por que eu estou falando isso? Para deixar claro que o canal está aberto para você fazer dúvidas, tanto por aqui, quanto por Face, quanto pelo nosso site www.its.com. Entra lá, peço inclusive que você entre lá para nos ajudar. Se está com alguma dúvida, Harley, não entendi isso, não entendi aquilo, então se eu não souber, eu vou pedir para a galera, para o Fred responder, para o Marcos, para todo mundo responder. Alguém vai saber responder, e se alguém não souber responder, a gente vai, sei lá, a gente vai encontrar alguém que sabe, né? A gente tem aí uma liga de profissionais muito grande. E isso não demora, isso é bastante rápido, tá? A gente tem nossas políticas lá no IPS, é sempre responder rapidamente as dúvidas. Legal? Então, você de repente, escutei alguma coisa, Harley, escutei várias vezes, não entendi, manda pergunta, a gente responde, tá? Se você quiser também mandar um e-mail, sinta-se à vontade. É harley.pacheco.ipsi.com.br, lá no site tem meu e-mail. Segundo o Goffman, essa categoria que nós criamos, né, e atributos são chamados de identidade social real. Ou seja, são exigências que a gente impõe, né, para a identidade do outro cara. Tá? Mas quando ele tem essas características mesmo, a gente chama de identidade social real. Quando ele não tem, chama identidade social virtual. Quando ele tem algo que ele tem porque a gente está impondo que ele tenha. Por exemplo, se loira burra seria uma identidade social virtual, porque a pessoa não é burra, a gente é que está dizendo que ela é, a gente está atribuindo isso a ela. E aí, quando a gente vê uma loira passar, a gente fala, pô, loira burra, a gente tá, entendeu? É uma preguiça psicológica nossa para prever alguma coisa na pessoa. Isso chama identidade social virtual. Você vê uma pessoa com a mão amputada, com a mão direita amputada, você fala que esse cara é um ladrão. Aí o que você está fazendo? Você está estigmatizando essa pessoa, né? Você está realizando o processo de estigma, mas usando a identidade social real dela, porque ela realmente tem aquele atributo. Show de bola? Enquanto alguém está na nossa frente, estou falando isso porque acontece, está com a gente. Surgem evidências de que ele tem atributos, né, que o torna diferente das outras pessoas que a gente encontra em outra categoria, né? Se ele fosse inserido. Como a gente pode taxar a pessoa como fraca, que são formas de estigma, dizer que a pessoa é perigosa, preguiçosa, isso são estigma. Você bate o olho na pessoa, esse cara aí tem uma cara de ser preguiçoso, você está estigmatizando, né? Então o que a gente acaba de deixar de considerar a criatura comum e plena para reduzi-la minimamente as características do estigma. Isso é ruim, é depreciativo, porque a gente faz isso e não percebe. Tá, mas por que nós psicólogos temos que saber disso? Pensa você, o seu cliente, o seu paciente sentado no seu divã ou na sua clínica, e o cara tem lá dentro, institucionalizado dentro do comportamento dele, né,
ou lá, ele tem isso como hábito de estigmatizar as pessoas. Aí ele acaba criando conflito com um monte de gente que está fazendo mal para ele. Você tem que saber, você tem que perceber que ele está... Nós, psicólogos, temos que sacar que isso está acontecendo para que a gente possa ajudar o paciente a entrar no processo de reflexão profundo e ele consiga, né, diminuir esse comportamento, a frequência desse hábito, né? Por isso que é interessante a gente saber como funciona o estigma, como é que ele é. Lógico, hoje o senso comum, e a gente faz parte desse senso comum em algumas coisas, em alguns temas, né, no campo da ciência, a gente consegue saber como as coisas acontecem, mas é meio que empírico, né? Para nós profissionais, psicólogo, médico, psiquiatra, enfermeiro, isso não pode ser empírico, isso não pode ser achismo, tem que ter técnica, tem que ter propriedade naquilo que se fala e propriedade na maneira em que se aplica. O método tem que ser bem aplicado, mas para você usar bem o método, você tem que conhecer a fundamentação, o que endossa esse método. Então por isso que você precisa saber disso, tá? Aqui numa aula rolhada que é só para encher teu currículo não, tá? Uma coisa legal é que a gente tem que saber é que nós deixamos de considerar a criatura plena em comum e reduz ele a um sujeito cheio de discrepância e diminui a característica do estigma. Principalmente quando o descrédito imposto que nós impomos à pessoa é cheio é considerado um defeito, né? É considerado um defeito, uma falha, uma fraqueza, né? E isso constitui uma discrepância entre o que o cara é realmente e o que ele é virtualmente falando. Perceba que Goffman usa esse termo virtual, mas não é fazendo alusão à questão de internet não, tá? Não tem nada a ver. O termo virtual tem outro sentido, até porque o Goffman, ele escreveu esse texto antes da popularização da internet, antes da popularização de muitas coisas, inclusive. Beleza? Perceba que existem várias discrepâncias entre as identidades, a real e a virtual, e que por isso é que a gente reclassifica os indivíduos com certa facilidade, né? Situando ele em categorias diferentes. Quando a gente está falando em estigma, a gente também o ideal mesmo é que você saiba o que é uma atitude, para que você saiba o que é uma opinião, tá? Que são coisas diferentes. Você tem uma atitude em relação a alguma coisa, você tem uma opinião formada acerca de alguma coisa, você tem crenças, né, no plural. Então você que está lendo isso, que está assistindo esse vídeo agora, ou que vai ler o texto que a gente vai disponibilizar no site, é interessante que você estude também as questões vinculadas à atitude, tá? Ótimo livro para você fazer isso é do Haroldo Rodrigues, Psicologia Social, editora Vozes, se eu não me engano. Se eu não me engano, beleza? O Goffman ele emprega o termo estigma para fazer referência a atributos depreciativos. Sempre que Goffman fala de estigma, ele está falando de depreciação, tá? Até porque estigma positivo até existe, mas não é usado. Aliás, é pouquíssimo usado. Esses termos depreciativos, eles fogem da linguagem de relações que se pautam em atributos, né? O estigma é um tipo de relação entre atributo e estereótipo. O estigma ele ocupa a dupla perspectiva. Eu falei que era bom você saber a atitude, você saber, enfim, uma parte de coisa eu falei em si, mas eu esqueci de dizer do estereótipo também, você saber o que é estereótipo do ponto de vista sociológico e psicológico, tá? Ele assume, vamos lá, o termo estigma ele oculta aí uma perspectiva, uma dupla perspectiva, e assume o estigmatizado, cuja sua característica já é conhecida, ou ele estabelece virtualmente uma característica que não é visível, né? Que é o que eu estava falando, ou o cara tem um estigma virtual, ou a identidade social real ou virtual, e quando ele tem uma real, a gente quer categorizá-lo de alguma forma, então a gente coloca aí a gente acaba desacreditando ele ou tornando um cara desacreditado. Existem basicamente 3 tipos de estigmas, tá? Primeiro, segundo Goffman, é bom deixar claro, da abominação, que é a abominação do corpo,
né? Onde ele culpa o caráter individual como fraco, paixão tirânica, com falsas crenças inferidas a partir de relatos de pessoas conhecidas, que você pode criar um estigma a partir de um relato de uma outra pessoa, né? E aí nós psicólogos temos que falar, pô, peraí, qual a lacuna nesse negócio? Porque será que isso existe mesmo? Será que não existe? Mas, enfim, falar não, mas ajudar o nosso paciente a ter essa reflexão, né? Ou será que ele não está estigmatizando a partir de uma informação, de ouvir falar, que ele não tem propriedade, não conhece? Como, por exemplo, o homossexualismo e o alcoolismo. Eu estou usando o ismo no final do homossexualidade porque foi o termo que o Goffman usou, beleza? Mas foi o exemplo que o Goffman usou. Mas hoje, eu acho que você sabe, né? Bem, presumo que você sabe, não se fala homossexualismo, se fala homossexualidade. Todas as palavras que terminam em ismo na psicologia, ela indica doença, né? E homossexualidade é uma opção, é um gênero, não é doença. E finalmente, o estigma de raça, né? De religião, que podem ser transmitidos por meio de linhagem e assim contaminar todos os membros de uma família. Vamos lá, a gente tem o de abominação, beleza? O de caráter, culpa de caráter, beleza? E o de raça, né? Raça ou religião, dá na mesma. São esses 3 tipos de estigma. A abominação do corpo é quando você faz alguma inferência a partir de uma constatação real, virtual, corpórea. Exemplo, anões. Estigmatizar não. Todo anão é palhaço, todo anão é burro, todo anão é fraco. Está estigmatizando ele a partir de uma questão corpórea, né? Então o tipo de estigma que você está usando é o de abominação do corpo, né? Em relação à estatura, tal, que eu estou falando. O de culpa de caráter individual, né? Que é onde, quando o cara, você taxa uma pessoa de fraca, você diz que ela é maluca, você diz que as crenças dela são falsas, que a paixão que ela sente é tirânica, tá? E atribui a ela algo negativo, depreciativo ao caráter. Uma pessoa que tem um caráter ruim porque ela é gay, ou ela tem um caráter péssimo porque ela é alcoólatra. Na verdade não é. E por fim, o de religião e de raça, né? Quando você atribui aquela raça não presta. Isso é um estigma seríssimo. Muitas pessoas, né? Eu acho que eu já usei inclusive, daquela raça lá, esse cara ainda, entendeu? Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso e perceber nos nossos pacientes, tá? Em todos os exemplos é perceptível as mesmas características sociológicas, né? Em que um indivíduo que poderia ser inserido facilmente numa relação social possui um traço que pode impor atenção e afastá-lo daqueles que ele encontra, né? Destruindo a possibilidade de atenção para os seus outros atributos. Como assim? A gente estigmatiza o sujeito e ignora os atributos bons que ele tem, anula, né? E aí a gente não consegue pesar se a nossa relação com esse indivíduo é boa ou não, ou se a indivíduo sabe esses caras que vão namorar com a menina e já se travam? Provavelmente esses caras estão estigmatizando as pessoas, eles estão categorizando, né? E esquecendo o que essas pessoas possam vir a ter de bom, e aí já corta ali, já não, eventualmente não, né? Isso vale para as meninas também, tá? Eu já vi isso N vezes, as meninas não darem oportunidade para um cara porque ele é baixinho, né? Tá estigmatizando o cara. Não, mas ele tem realmente um estigma, que é a estatura, mas, né? Que não é bem um estigma de abominação do corpo, né? A estatura ser baixa. Deixa eu ver. Vamos imaginar o cara, um deficiente físico que tem faltando um dedinho. O cara cortou um dedinho e tal, o mínimo. Você fala, pô, aquele cara é aleijado. Você está estigmatizando esse cara. E aí, o que você está fazendo, né? Você não vou dar chance para esse cara porque ele é um aleijado. Quando na verdade ele tem uma série de atributos que você provavelmente gostaria. Então nós, psicólogos, nós profissionais, a gente tem que entender isso e perceber isso nas relações cotidianas para que a gente consiga ajudar o nosso paciente a se ajustar e ter efetivamente uma vida com qualidade e não acabe excluindo as pessoas que podem vir a melhorar a vida dele, né? A gente precisa ajudar nosso paciente a ter uma vida plena aí da sua vida. As atitudes que nós temos com quem é estigmatizado, elas aparecem como respostas que a ação social benevolente tenta suavizar e melhorar.
né? E nós fazemos isso sem pensar. E em muitos casos construímos uma teoria estigmatizante extremamente ideológica para reduzir o sujeito e explicar sua inferioridade, dando conta do perigo que ele representa, racionalizando anomalias, animosidades, coisas idiotas baseadas em diferença. Cara, eu já fiz isso várias vezes, às vezes eu faço, porque isso acontece de uma maneira tão sutil que a gente não percebe, né? O que eu estou dizendo? O que o autor quis dizer? Lógico, eu fiz um condensado, né? Eu estou citando ele de maneira condensada. Eu fiz uma avaliação, interpretação do que o Goffman disse no texto, eu estou trazendo para vocês. O que ele quis dizer? Quis dizer assim, ó, nós temos atitudes com as pessoas que estão estigmatizadas. Por quê? Porque são respostas que a gente, entre aspas, acha que são benevolentes, né? Tentando suavizar. Ah, vou falar com aquele cara porque ele é um coitadinho, um aleijado. Olha o que você está falando. Vou falar com aquele aleijado porque ele é um coitadinho. Além de estigmatizar o cara, você está se colocando numa posição de benevolente para justificar e suavizar a tua atenção a ele. Isso é de uma babaquice, mas que a gente não percebe, porque o ser humano aparentemente tem isso de maneira herdada, né? Bem, existem autores que falam que é herdado, tem outros que dizem que é aprendido, enfim, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, tá? A gente faz isso sem pensar. Em muitos casos a gente constrói uma teoria estigmatizante. O que está dizendo? A gente constrói todo um racional que é pura ideologia para explicar a inferioridade do cara, né? Constrói aí uma teoria doida. Ah, porque eu tive a experiência com duas pessoas assim que não prestavam. Ah, você teve, no mundo tem não sei quantas bilhões de pessoas. Você com duas. Você tá, na verdade, está fazendo é racionalizar uma explicação que justifique a inferioridade do outro e convalide, endosse o teu comportamento em relação ao sujeito, cujo é dotado do estigma que provavelmente você impôs. Utilizar o termo estigma metaforicamente, nós até usamos, mas a gente não pensa no contexto original. Quando acontece isso, a gente percebe que a resposta defensiva sobre os defeitos são meramente retribuições. Parece normal que os membros de uma categoria deem apoio a um padrão de julgamento que não se aplica a eles. Eu vejo muito isso quando as pessoas elas se recriminam, elas são uma minoria, né? O cara é uma minoria, já faz parte de uma minoria, e aí ele começa a estigmatizar uma outra minoria, porque ele não faz parte dela. Percebe como isso é engraçado, né? É mais ou menos assim, eu vou dar esse exemplo porque é o que me vem à mente, mas eu não quero, pelo amor de Deus, que seja interpretado de maneira pejorativa. Os homossexuais, eles são vítimas de perseguição. Beleza? Eles são estigmatizados por conta da sua opção, do seu gênero, né? Da sua opção sexual. Eles podem aí fazer julgamentos que não se aplicam a eles, mas a outros. A vítima de um lado está sendo o agressor do outro. Isso é algo que tem que ficar muito bem claro pra gente, tem que ficar claro. Se você é vítima, você não pode querer agir da mesma forma. E se está agindo, entre no processo de reflexão com a ajuda do seu terapeuta, do seu psicólogo, e identifique esse comportamento, o encontre e reduza ele. Faça com que a frequência dele diminua até que ele se extingua. Por quê? Porque isso não é, eu penso que é contradição, no mínimo é contraditório você ser uma pessoa perseguida e perseguir, né? A questão do estigma, ela surge onde há expectativas, tá? De que aquela pessoa, de que aquele sujeito que se encontra numa categoria não deveria apenas apoiar, mas também cumprir uma norma. É possível que o indivíduo ele não consiga viver com o que é exigido dele, mas permanecer indiferente e protegido por crenças de identidade que o faz sentir mais humanos que nós, menos humanos ou mais humanos que nós, carrega um estigma. Mas essas pessoas elas não parecem incomodadas, né? Impressionadas ou arrependidas por fazer. Cara, você estigmatiza o outro e ainda não pensa, não percebe, né? Você tenta se legitimar com algumas crenças e tal. Já os indivíduos estigmatizados, eles tendem a ter essa mesma crença sobre a identidade que nós temos.
Como assim? Quem estigmatiza, persegue, mas quem é estigmatizado também persegue e não percebe. O indivíduo é submetido à vergonha quando percebe que o indivíduo percebe, né, que um de seus atributos é impuro e pode imaginar como se ele não fosse portador. Tipo assim, o estigmatizado, ele tem as mesmas crenças que a gente, tá? Existem casos, e que ele fica se escondendo e tal. O cara já é estigmatizado e ele mesmo se estigma. Ele, não quero que ninguém perceba, não quero que ninguém perceba, tal, não sei o quê. Isso é algo que acontece assim. E as características central da vida do estigmatizado é com frequência chamado de aceitação. Tem um momento na vida que esse cara fala, beleza, não ligo, aceitei que sou assim, entendeu? Vou viver minha vida assim. E todo mundo tem que entender que eu não sou melhor, mas também não sou pior que ninguém. Você vê muito isso em pessoas que são atletas, né? Que elas perdem algum membro, sofrem o estigma de abominação do corpo, mas elas conseguem ter certa resiliência e a partir daí se reconstruir na sociedade, né? Usando o que o Goffman chama de... Uma coisa que eu queria deixar claro é que às vezes a gente percebe que os estigmatizados eles respondem à estigmatização. Como? Eles tentam corrigir diretamente o que os outros atribuem aí como falhas, como defeito. Por exemplo, o analfabeto, ele tenta ir buscar corrigir a educação. Não que seja errado ele corrigir a educação, mas ele tem que fazer isso porque ele acha que é bom, não porque ele está sendo pressionado a isso. O homossexual, ele vai fazer terapia. Pô, mas ele não tem que fazer terapia. Ou ele é, ou ele não é. E as pessoas elas têm que aceitar isso aí, inclusive ele, né? Eu não gosto muito da palavra tem e da palavra deve. Eu acho que ninguém tem que fazer nada, ninguém deve fazer nada. As pessoas podem ou não podem. Elas fazem se quiser. Mas existem cenários que a gente não pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher uma. Né? Nesse cenário de vítima, está a vitimização como resultado da estigmatização. Né? Muitas vezes o estigmatizado ele começa a se vitimizar. Isso é péssimo. Velho. A gente vê muito aí, muitos desses auxílios que o governo dava, o governo do PT dava, era uma confirmação, um endosso de que as pessoas se vitimizavam. Né? Eu não estou dizendo que não tem que ter cota de negro, por exemplo. Acho que tem que ter sim. Eu prefiro que as pessoas sejam incluídas e com o tempo vai passando elas vão, né, amadurecendo intelectualmente para que um dia elas possam abolir esse negócio de cota. Até porque o que era para juntar só separa, né, nesse caso. A pessoa com um atributo diferencial, vergonhoso, né, entre aspas, pode romper com aquilo que é chamado de realidade e tentar obstinadamente empregar uma interpretação convencional do caráter da sua identidade social, né, usando o estigma para ganhos secundários. Que quando o Goffman fala isso, ele é o exemplo que a gente deu agora. O cara se vitimiza e fala que começar a chupar aí o sangue começar a parasitar em torno ganhar benefícios, né? Fora que eles começam a dar desculpa para os fracassos, né, que eles chegaram outra hora. Eles veem as privações como bênção, né, devido à crença de que o sofrimento ensina sobre a vida e sobre as outras pessoas. Olha, o seguinte, a vida ela ensina mesmo, entendeu? Só que ela não justifica. E isso tem que estar claro. A vida ela ensina, mas ela não justifica. Tá? Por que ela te ensinou? É isso que eu quero dizer. Ela te ensina, mas ela não te diz porque ela só te ensina. O resto é conjecturação. A gente fica, né, tentando conjecturar, imaginar, mas a vida não explica. O Goffman ele fala, né, ele aborda as respostas dos normais e dos estigmatizados. Ele diz que em períodos prolongados de tempo, quando há contato entre essas duas pessoas, esses dois tipos, né, essas duas categorias, as previsões de tais contatos levam aos normais, né, e os estigmatizados a esquematizar a vida de forma a se evitar mutualmente. A pessoa, por exemplo, o rico ele atravessa a rua para não falar com o pobre, ou o pobre atravessa, não quero passar naquele lugar ali não, entendeu? Porque aquela pessoa não presta. Né? É isso que o Goffman está dizendo. E isso forma um estado eu falei, mas eu vou repetir, porque esse é um termo que provavelmente vai cair na sua prova. Esquematização. O que é isso? São as consequências de se evitar mutuamente as relações. Tá? E isso é um problema que causa isolamento.
o que torna a pessoa desconfiada, deprimida e hostil. Entendeu? Quando normais e estigmatizados se encontram, eles se mostram inseguros, né, em relação à maneira como eles devem se comportar, como eles devem receber. Isso ocorre porque o indivíduo ele não sabe em qual categoria ele vai ser colocado. Ou quando ele é colocado numa categoria favorável, surge no estigmatizado a sensação de não saber o que os outros estão pensando a seu respeito. Né? E aí, durante esse contato, o estigmatizado se sente como objeto exposto em exibição. Muitas vezes, o cara é estigmatizado, né? Aí ele entra num grupo onde as pessoas não o tratam como estigmatizado, mas ele já está tão engedrado com essas práticas, com esses acontecimentos, que ele acaba se colocando no posicionamento ou se colocando se sentindo como exibição, como exibicionismo, quando na verdade muitas vezes não é. O cara simplesmente ele não... Mas enfim, para a gente terminar bem o vídeo, eu quero dizer que a identidade pessoal, assim como a identidade social, ela recebe uma separação do indivíduo e do mundo em que ele vive, das outras pessoas, tal. E que a gente tem que saber conviver com as diferenças, tá? Vou te falar o seguinte, lá no site do IPSE, www.ipse.com, tem esse texto completo, tá? O que a gente fez aqui foi um resumo, foi uma condensação. Lá eu tenho o texto original e tenho um resumo, uma análise comentada, que inclusive a gente está usando para fazer essa reflexão, só que mais completa. Entra lá, www.ipse.com.br, baixa o textinho, dá uma lida, posta dúvidas pra gente te responde. Muito obrigado, não esquece de seguir a gente no Instagram, não esquece de me seguir no Instagram, não esquece de curtir no Facebook e motive a gente a fazer mais vídeos, beleza? Obrigado aí.